É uma satisfação para mim estar em mais uma aula aqui com você do treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection, reconexão profunda, tá? Na aula anterior nós vimos algo muito interessante, né? Nós falamos sobre Adão e Eva. Será que foi mito, fábula ou realidade? Eu espero que você tenha digerido bem a aula anterior antes de você dar continuidade aqui ao treinamento, tá? Porque cada peça, vamos imaginar que o que eu vou disponibilizar são peças de um grande quebra-cabeça relacionado com a nossa vida, com o propósito da humanidade, tá? Cada aula dessa vai ser como uma dessas peças. Por isso que é importante você pegar essa peça, você analisar detalhadamente essa peça, porque nós queremos ter um quadro bem montado, algo que é muito difícil para a maioria das pessoas, vamos dizer assim, porque o nível de engano para que você não consiga montar esse quadro é absurdo. Eu posso garantir para você. Você vai ver isso até o final desse treinamento, tá? Nós vamos levar alguns meses para poder gravar todas essas aulas, porque como você está vendo, são aulas bem densas, aulas que têm realmente um conteúdo muito profundo. Por exemplo, na aula anterior, nós falamos sobre a questão de Adão e Eva. Será que a gente deve acreditar em Adão e Eva? Ou será que é só um mito? Será que é só uma fábula, alguma coisa inventada, né? Por parte de pessoas lá no passado? Então, o que nós entendemos sobre esse tema, tá? Então, isso nós analisamos na aula anterior. Inclusive, nós vimos que nas civilizações, em muitas e muitas civilizações, você encontra relatos que são parecidos com o relato sobre a criação do primeiro homem e da primeira mulher. Como nós analisamos na Suméria, no Egito, na Mesopotâmia, os povos maores, tem os gregos também que foram analisados, eu não coloquei aqui, mas foram analisados, entendeu? Eu espero que você tenha digerido, que você tenha ido lá pegar os materiais complementares para poder entender esse assunto de verdade. Porque na realidade, quando você vai falar isso para muitas e muitas pessoas, eles te ridicularizam. Imagina, você acredita em história da carochinha, isso daí é bobagem, isso não existe. Mas é interessante se você analisou, porque são grandes pesquisadores, pessoas que usaram a vida inteira para mostrar justamente isso, tá? E você vai ver por que é muito difícil, por que as pessoas acabam sendo ridicularizadas nas próximas aulas, entendeu? Nós vimos também sobre a diferença do relato bíblico, o que a Bíblia fala, certo? Sobre Adão e Eva, sobre o primeiro homem e a primeira mulher, e a riqueza de detalhes apresentados pela Bíblia é algo assim extraordinário. Também nós analisamos a questão de se nós acreditamos ou não em Jesus, porque a grande maioria das pessoas acreditam que Jesus realmente foi um homem real, muito bem. E é interessante por quê? Porque ele falou sobre o primeiro homem e a primeira mulher, sobre seus filhos, sobre esse relato, dando embasamento a esse relato. E nós vimos isso na aula anterior também. Muito bem, então isso foi o tema que nós abrangemos na aula número 3 do módulo 2, tá? Agora nós vamos entrar na aula número 4, mas antes eu vou dar alguns lembretes aqui. Essa apostila que tem 180 páginas, se você quiser ter acesso a ela com todos os links à sua disposição, embaixo desse vídeo aqui eu vou deixar um link, certo? Da plataforma onde esse treinamento também está hospedado, certo? Que é a plataforma da Eduz. Então você tem que se cadastrar lá, é tudo gratuito, tá? Não vou te cobrar nada, certo? Então você entra lá na plataforma, faz o teu cadastro, tá? E lá você vai ter todas as informações necessárias para que você possa baixar, para que você possa acessar os links que eu vou citando aqui no decorrer das aulas, beleza? Uma outra coisa, que se você estiver gostando, compartilha com outras pessoas, para que você me ajude a levar esse conhecimento, tá? Para mais e mais pessoas, porque é um conhecimento muito diferenciado. Deu muito trabalho para produzir a parte impressa, que são os PDFs, que são as apostilas, e agora está dando um bom trabalho também para poder fazer a gravação aqui e fazer as edições, ok? Lembrando um outro lembrete também, que no final de cada aula você está vendo que nós temos um questionário, certo? Que eu recomendo muito que você tire um tempinho para poder responder a esse questionário, tá? Aqui, ó. Por quê? Porque ele vai ajudar você a reter as informações, fazer reflexões. Porque, na verdade, o objetivo disso daqui é justamente ajudar você a se reconectar de uma forma muito profunda com o nosso Criador Todo-Poderoso. Que você entenda que Ele é real, certo? Embora muitas pessoas não acreditem, não acredite,
mas ele é real e ele se importa com cada um de nós, tá? Então faça os exercícios, tira um tempinho para isso que vai ser muito importante. E por último, se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, também está o link lá do convite para você poder entrar no Telegram, tá certo? Agora sim, nós vamos entrar na aula número 4, olha só. Aula número 4 do módulo 2, o tema definição e explanação do termo religião, do termo igreja e a sã doutrina. Porque que é interessante nós entendermos isso. Pode ver que eu estou disponibilizando uma base desde o zero mesmo. Nós falamos sobre cronologia, nós falamos sobre onde nós nos encontramos na corrente do tempo, falamos sobre o labirinto, sobre o GPS espiritual, depois falamos sobre cronologia. Na aula anterior falamos sobre a questão de Adão e Eva e agora nós vamos falar sobre religião, porque é algo assim que muitas pessoas torcem o nariz quando usam esses termos aqui. Igreja, tá? Então nós vamos esclarecer, dar uma abertura muito grande relacionada com esse termo, tá bom? Só que para você entrar nessa aula número 4, eu peço que você esteja acompanhando o treinamento. Esse é um treinamento que não dá para você pegar no meio. Esse você tem que começar do início, porque no início, no módulo 1, por exemplo, eu estabeleço a base de tudo o que vai acontecer durante esses 12 módulos ou um pouquinho mais do treinamento Grande Segredo Revelado. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, os outros vídeos, eu peço encarecidamente, para que volta lá no início, dentro do portal que você está assistindo isso, para que você comece do começo. Aí as coisas vão fazer sentido e você não vai achar que é uma loucura. Porque se você não fizer isso, você não iniciar do início, vai ficar sem pé, sem cabeça. Vão ficar faltando algumas coisas. Você fala, pô, não estou entendendo. Mas por que não está entendendo? Porque faltou a base. Entendeu? Então a base está no módulo 1, depois início do módulo 2 e agora nós já estamos na aula número 4 do módulo 2. Ok? Dentro dessa aula aqui que nós vamos analisar sobre religião, igreja e sã doutrina, nós vamos falar sobre a origem e a evolução do termo religião. Nós vamos falar vamos dar uma pincelada sobre o cristianismo, que é uma das principais religiões mundiais, o islamismo, o hinduísmo, budismo, shintoísmo. Depois no ponto 7, a Igreja de Jesus e as religiões. Qual a diferença disso? Existe diferença ou é tudo igual? Ponto 8, versículos bíblicos que enfatizam a sã doutrina. E o ponto 9, a sigla IDDA. Eu já vou explicar para você o significado dessa sigla. Você vai ver que é muito interessante e ela vai nos acompanhar durante todo o treinamento Grande Segredo Revelado. Ok? Claro que para iniciarmos, o que nós vamos fazer, como nós estamos fazendo em todas as aulas a partir do módulo 2, fazendo uma oração, certo? Ao nosso Criador, ao nosso Pai Celestial, porque acima de tudo, na verdade, tudo isso daqui está consagrado a Ele, é para Ele, é para ajudar você a se conectar a Ele, não é para você fazer parte de um grupo religioso de forma alguma, tá? O objetivo disso é que você entenda que existe um Criador todo-poderoso e que você é muito especial para Ele. E que Ele é pessoal, não é uma energia cósmica que está por aí. Deus, Ele é real, pessoal, que Ele se importa com você. Tá bom? Então nós vamos agora fazer uma oração, que é uma conversa com Ele, pedindo as bênçãos dEle, que o Espírito Santo atue em nós, ok? E depois nós vamos iniciar o treinamento. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Yahvé, muito obrigado do fundo do nosso coração pelo ar que nós respiramos, pela vida que nós temos e pela oportunidade de podermos conversar com o Senhor, de sentir a Sua presença em nós, Pai, de sentir o Seu amor, o Seu cuidado e a forma como o Senhor tem nos orientado e esclarecido a nossa mente em relação a como adorar ao Senhor. Nós queremos entender realmente de verdade porque existe muita confusão em todos os campos da sociedade humana, Pai, em todas as áreas que regem a sociedade humana. Por isso, nos dê o Teu Espírito, atue em nós poderosamente, clarificando o coração de cada ouvinte aqui, clarificando a mente de cada pessoa que estiver ouvindo esse treinamento, para que ela consiga perceber o tom realmente da Tua palavra, o que o Senhor tem de verdade para ensinar à humanidade. Algo que é bem diferente daquilo que a maioria dos pregadores tem ensinado. Mas que o Senhor, por favor, possa ajudar cada ouvinte, cada pessoa que estiver assistindo a esse treinamento, a perceber que realmente Tua palavra é única, que o Senhor é único e o seu desejo é realmente continuar o seu relacionamento com toda a humanidade de uma forma muito incrível. Por isso, obrigado de coração por essa oportunidade. E nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Muito bem, agora nós vamos então iniciar, falando sobre a origem e a evolução do termo religião. É muito importante nós entendermos o significado desse termo, tá? Bom, vamos analisar primeiramente as raízes latinas do termo religião. A palavra religião deriva do latim, olha, religare, religio. O que isso significa? Significa ligar novamente, unir ou atar. Então essa origem sugere o quê? Sugere uma conexão entre o ser humano e algo transcendente, como por exemplo uma divindade, um poder superior ou uma ordem universal. Então isso é o que está ligado com a palavra religião, do termo religare. Agora vamos ver a evolução que foi tendo esse termo, tá? A evolução do significado do termo religião. No Império Romano, para você ter uma ideia, religio era utilizado para quê, Ronaldo? Era utilizado para se referir a uma ampla gama de práticas e crenças, como por exemplo, culto aos deuses, adoração de ancestrais, observância de leis e costumes e o respeito à ordem social. Tudo isso estava ligado com esse termo religio. O significado moderno agora do termo religião. Atualmente a palavra religião abrange um grande sistema de crenças e práticas que conectam o ser humano a uma dimensão espiritual ou transcendental. Esse é o termo hoje moderno quando se define a questão religião, tá? Agora vamos analisar uma coisa muito importante. Religião ou relacionamento com Deus. Qual a diferença dessas duas questões? Religião no sentido comum, muitas vezes é como o quê? É como seguir um manual de regras para parecer certo diante de Deus ou diante das pessoas. Olha que interessante. Seguir um manual de regras para parecer que está certo diante de Deus ou diante de outras pessoas. É como alguém que tenta conquistar o quê? Pontos com o Criador, frequentando templos, realizando rituais ou recitando orações mecânicas, sem entender o real propósito de tudo isso. Pergunta: você já conheceu pessoas que têm esse perfil? Frequentam templos, orações mecânicas e não conseguem entender aquilo que está fazendo? As pessoas que estão nesse nível, elas não entenderam, certo? O que é realmente relacionamento com Deus, tá? Elas estão dentro de um processo religioso. Porque o relacionamento com Deus, olha só, é algo vivo, sincero, é algo pessoal. Então, tudo que nós vamos analisar aqui nesse treinamento vai ser para ajudar você a desenvolver esse tipo de relacionamento. Não algo religioso, mas algo sincero, algo pessoal, algo único, de conexão. É um coração que se conecta, olha só que interessante, é um coração que se conecta com o dele. Então, se você deseja se conectar verdadeiramente com o Pai, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar você, certo? A perceber que existe sim uma maneira como Ele quer ser adorado, que Ele quer se conectar com você. Olha só, então é um coração que se conecta com o dele, buscando não só conhecê-lo, mas viver para agradá-lo, porque o ama e não por obrigação. Porque se você for analisar, infelizmente, tá? Isso acontece. Muitas pessoas acabam agradando a Deus, tentando agradar a Deus, certo? Só que não de coração. Acabam fazendo por obrigação. Isso é muito sério, tá? Pense na religião como uma árvore frondosa, olha só. Religião como uma árvore frondosa, cheia de folhas bonitas, mas sem frutos. Então é muito sério essa questão. Religião a gente pode comparar com isso. Uma árvore muito bonita, cheia de folhas, toda frondosa, só que não produz frutos. Por fora impressiona, mas não alimenta ninguém. Já um relacionamento verdadeiro com Deus é como o quê? Como uma videira carregada de uvas capaz de saciar, olha só, a fome e produzir algo real. Então, quando nós identificamos isso, nós conseguimos sentir isso verdadeiramente. Eu vou falar para você, não é fácil. Porque grande parte das pessoas que estão no sistema religioso, eles acreditam que estão sendo alimentados, tá? Jesus usou até uma metáfora. Ele falou assim, ó: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João capítulo 15, versículo 5. Se você quiser abrir a Bíblia online, tá? Ou pegar a sua versão da Bíblia, eu, por exemplo, uso aqui também, ó, a King James, uma versão para estudos, tá? Uma excelente tradução também, tá? Mas se você quiser pegar a Bíblia online, inclusive no outro vídeo, no vídeo anterior, quando eu fui mostrar, eu acabei
ofuscando, omitindo, né? Não colocando a imagem de onde eu coloquei. Agora eu vou mostrar para você a Bíblia online, tá? Só para você ter uma ideia. Olha só que interessante. Deixa eu só achar aqui. Eu acho que é esse daqui. Isso, olha só. Então a Bíblia online, ela é legal por quê? Porque você vai ter muitas traduções à sua disposição, para que você possa comparar uma tradução com outra, certo? Claro que existem outras versões ainda, interessantes de se ter também, mas a Bíblia Online já te dá algumas para que você consiga fazer comparações. Por que comparações, Ronaldo? Porque houve distorções para apoiar determinadas tendências religiosas. Por isso que é essencial a gente analisar várias versões. Na Bíblia Online, por exemplo, eu estou aqui, ó, Mateus capítulo 13. Aonde que eu estou? Você vem aqui nesses 3 risquinhos, olha só. Então aqui você vem aqui na palavra Bíblia e aqui vai te mostrar qual que é a versão que que está sendo mostrado, ó. Nova versão internacional. Ah, mas eu quero a Almeida revisada impressa, da imprensa bíblica ou Almeida corrigida fiel. Clicou aqui, automaticamente ele já vai carregar a Bíblia com aquela versão específica. Então é algo assim muito interessante. Tem outros recursos aqui também que depois você pode explorar. Tá bom? É bem legal isso daqui, essa Bíblia online. Uma outra muito interessante que eu citei também no outro e não mostrei é a Bíblia interlinear. Tá? Por quê? Porque ela vai te dar uma explanação, palavra por palavra, do texto grego, das escrituras gregas cristãs. Então é muito legal. Por exemplo, você pega aqui Mateus 6,5. Ó. Então aqui você tem, claro, que é em inglês, nesse caso aqui, entendeu? Mas ela tem também aqui em português, depois é só você trocar os idiomas aqui, ó. No caso aqui, ó, ela te dá o texto em grego, original em grego, esse aqui do meio, nos caracteres gregos. Depois aqui em cima, o grego usando os nossos caracteres, tá? Para que você consiga ler. Aqui embaixo você tem no inglês, palavra por palavra e o significado aqui, certo? E as regras gramaticais, o que cada palavra significa. Então, dá para se fazer um estudo muito profundo para que você consiga mergulhar mesmo dentro desse conhecimento. Então, recomendo muito também essa versão interlinear, beleza? Então, vamos voltar lá no nosso estudo. Muito bem, então, Jesus disse isso aqui em João capítulo 15, versículo 5, tá? Então, depois entra lá na Bíblia, pega uma Bíblia, confira todos os textos, tá? Leia o contexto, se possível, também, que vai te ajudar bastante, ok? Muito bem, então agora vamos fazer uma análise de algumas principais religiões hoje do mundo, tá bom? Então nós vamos começar com o cristianismo. O cristianismo é uma das maiores religiões hoje mundiais, tá? Cerca de, olha só, 2,4 bilhões de seguidores. Então é muita gente. Estamos com 8 bilhões de humanos, de seres humanos. Então olha só, 2,4 bilhões de seres humanos se consideram cristãos, tá? O cristianismo é a maior religião do mundo. Ele se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo e está dividido em várias denominações, como o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia oriental. Tá? Isso só para você ter uma ideia da religião do cristianismo. E Jesus Cristo, obviamente, é a figura principal do cristianismo. Ok? Vamos ver uma outra religião também muito grande, o islamismo. Tá? Aqui tem uma imagem também do profeta Muhammad, tá? Que é um dos grandes profetas aí do islamismo, com cerca de quanto? 1,9 bilhão de seguidores. Olha isso, 1,9 bilhão de seguidores. O Islã é a segunda maior religião do mundo. Se baseia nos ensinamentos do profeta Maomé e está dividido em 2 principais ramos, o Suni e o Xiita. Tá bom? Então são esses dois. Agora some 2,4 com 1,9. Dá 4,3 bilhões de humanos que fazem parte dessas duas religiões. Mas temos uma outra, o hinduísmo, por exemplo. O hinduísmo da Índia tem 1,2 bilhões de seguidores. O hinduísmo é a terceira maior religião do mundo. É uma religião politeísta, acredita em muitos deuses, certo? Com uma rica história e tradição. E seus seguidores acreditam em um ciclo de reencarnação. O pessoal vai e volta muitas e muitas vezes, tá? Aqui, ó, nessa imagem aqui a gente vê uma representação de deuses e deusas do hinduísmo, tá? É a terceira maior religião do planeta, da Terra, né? Então, aqui uma outra, aqui é o budismo. Você já ouviu falar no budismo? Tem cerca de 500 milhões de seguidores, é algo muito grande também, tá? É a 4ª maior religião do mundo. Se baseia nos ensinamentos de quem? Siddhartha Gautama, que tem uma imagem aqui representativa do Buda, tá?
conhecido como Buda, e visa alcançar a iluminação através do quê? Da meditação e do desapego. Então, vai somando. 2,4 bilhões de cristãos, 1,9 bilhões do islamismo, 1,9 e 1,2 bilhão de seguidores no hinduísmo e agora 500 milhões de seguidores no budismo. Olha quanta gente as religiões acabam envolvendo, tá? E ainda vamos falar sobre o shintoísmo. O shintoísmo tem cerca de 6 milhões de seguidores, tá? É uma religião politeísta nativa de onde? Do Japão. Ele se concentra na adoração da natureza e dos espíritos ancestrais e seus seguidores acreditam em viver em harmonia com o mundo natural. Então aqui a gente vê um dos portões aqui usados pelo shintoísmo, tá? Qual é o resumo que a gente faz de tudo isso, desses pontos rápidos que nós consideramos? As religiões têm a proposta do quê? De nos reconectar com a divindade, tá? Ou alcançar a iluminação. Então eu estou explicando aqui por quê? Porque muitos confundem religião, religiosidade com a Bíblia. E por incrível que pareça, você vai ver que não tem nada a ver religião, religiosidade com a palavra de Deus. É algo distinto. Embora as religiões usem a Bíblia. Por isso que confunde tudo. Imagine, 2,4 bilhões de humanos são cristãos, usam a Bíblia, então as pessoas relacionam aqueles que falam sobre a Bíblia como religiosos. Alguns, por exemplo, já estão falando aqui, o Ronaldo é muito religioso, né? Ele faz uma oração, ele se ajoelha. As pessoas ainda não entenderam. Não tem nada a ver com religião. E você vai entender isso no decorrer do nosso treinamento. Combinado? Então vamos dar prosseguimento aqui. Bom, então nós vimos sobre religiões, agora vamos analisar sobre a Igreja de Jesus Cristo e as religiões. Qual a diferença que existe entre a igreja mencionada por Cristo e as religiões hoje mundiais? Quando nós pensamos em igreja, muitos imaginam o quê? Já vem na cabeça, eu vou na igreja, eu vou lá no templo. Imagina um templo, imagina rituais, imaginam organizações humanas que a gente está cansado de ver. Eu mesmo fui religioso durante décadas, tá? No entanto, a igreja de Jesus, que Jesus mencionou, você vai ver que vai muito além disso. Por quê, Ronaldo? Ela não é uma construção física. Olha só, ou um sistema religioso cheio de regras criadas por homens. A igreja de Cristo não é isso. Então, se você acha que você vai na igreja, você vai analisar que é necessário mudar algumas coisas aí. A igreja é o quê? Olha só, é um organismo vivo. Ela é composta por pessoas transformadas por Deus que vivem unidas em um propósito maior: glorificar o Pai e fazer a sua vontade. Então, a verdadeira igreja são aqueles que foram transformados verdadeiramente por Deus, que conhecem a identidade dele, que conhecem a identidade do Cristo verdadeiramente, que sabem qual é o propósito de Deus em relação às próprias vidas e ao lar terrestre. Então, é muito séria essa questão. Mas muitas pessoas acham que fazem parte da igreja de Cristo e não fazem. Por isso que nós precisamos mergulhar na palavra dele para a gente poder chegar a entender mais profundamente essa questão. O que Jesus disse sobre sua igreja, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Vou ler um texto para você, que Jesus até ele mencionou em Mateus capítulo 16, versículo 18. Então abra a tua Bíblia aí e acompanha junto comigo para você ver exatamente as palavras que eu vou ler aqui, tá? Então Jesus disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Bom, o que Jesus estava falando aqui? Jesus não estava falando aqui sobre de uma religião, de uma estrutura física. Ok? Ele estava se referindo aqui àqueles que o seguiriam de coração sincero. As pessoas que seguiriam a Jesus de coração sincero são chamados de igrejas. Tá? Um povo unido são chamados da igreja de Deus. Um povo unido pela fé em Deus, guiado pelo Espírito Santo e não por tradições humanas. Então, quando Jesus mencionou essas palavras de Mateus 16, 18, ele tinha exatamente isso em mente. Você vai ver isso no decorrer do nosso estudo. Porque, na verdade, eu estou dando uma prévia de tudo aqui, a gente está estabelecendo uma base e falando sobre esses termos. Claro que aqui eu não estou entrando profundamente, tá? Mas eu quero que você comece a entender a forma como eles pensavam. Porque as pessoas tentam hoje entender a Bíblia segundo a nossa cabeça do Ocidente, que foi manipulada, vamos dizer assim, por todo esse conhecimento distorcido,
que vem acontecendo há décadas. Há décadas não, que vem há séculos, por assim dizer. Por isso que a gente precisa voltar, olhar para o passado como a gente viu a importância do passado. Ele é o asfalto sobre o qual a gente está caminhando. Então, vamos analisar essa questão aqui, ó. A diferença entre religião e igreja de Jesus. Então, vamos ver 3 pontos interessantes aqui. Primeiro ponto, ó. Religiões são sistemas humanos. A igreja é espiritual. Olha isso. As religiões muitas vezes criam barreiras com regras, rituais e doutrinas humanas. E a igreja de Cristo? A igreja, por outro lado, é formada por pessoas chamadas por Deus, independentemente de raça, cultura ou classe social. Por exemplo, Paulo, descreve a igreja como corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, você pode ler lá depois, onde cada pessoa tem um papel muito importante. Percebeu então a diferença entre religiões e a igreja? Religiões, sistemas humanos, igreja é algo espiritual. Ponto número 2. As religiões podem distorcer. A igreja busca a verdade o tempo todo. Religiões muitas vezes misturam ensinamentos de Deus com filosofias humanas. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes você vai ver. Jesus condenou isso nos fariseus dizendo, olha só, abre Mateus 7,7, ele falou assim, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Entende? Já a igreja genuína de Cristo se baseia o quê? Na palavra de Deus, que é a verdade imutável. Tanto é que é muito interessante isso daqui, porque muitos acham que não existe verdade absoluta. Uma verdade absoluta, eu não busco verdade absoluta. Existe sim, desculpa, mas existe sim uma verdade absoluta. Certo? Só que não está relacionado com os humanos. A verdade absoluta vem de Deus, o Criador Todo-Poderoso. Porque Ele é o detentor de todo conhecimento, de todo poder, de toda sabedoria. Então, Ele estabeleceu o que é verdade absoluta. Existe? Existe sim. Mesmo que você não goste, que você torça o nariz, existe verdade absoluta. E muitas pessoas, vocês vão entender depois no decorrer, por que vem esses conceitos, essas distorções, para tentar minar justamente essa base. Porque o inimigo, você vai ver depois, que desde o início da história humana, ele foi criando também toda uma estrutura para poder distorcer a questão da verdadeira adoração. Por isso que a gente precisa agora mergulhar profundamente na história, entender de uma forma mais poderosa todos esses assuntos, entendeu? Ponto número 3. As religiões podem focar no exterior, a igreja foca no coração. Olha só, as religiões geralmente enfatizam o quê? O que é visível. Como você se veste, o que você come, onde você mora. O que a igreja verdadeira faz? Se preocupa com o coração, porque é disso que procedem as verdadeiras intenções. Tanto é que Provérbios 4:23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Dele procedem as fontes da vida. Esse é um versículo que eu amo, tá? Porque mais do que qualquer outra coisa a ser guardada, a gente precisa resguardar o nosso coração. O nosso coração ele é extraordinário, porque ele possui um campo muito gigante, eletromagnético, cheio de informação, literalmente isso, tá? E ele é chamado por estudiosos de o grande imperador do corpo. O coração coordena inclusive as funções cerebrais, para você ter uma ideia. E poucas pessoas sabem disso, porque as pessoas acham que primeiro é a mente, depois o coração. Mas eu te provo por estudos científicos que primeiro é o coração, depois a mente. Ele percebe tudo antes e depois ele manda para a mente. Por isso que Provérbios fala que mais do que qualquer outra coisa a ser guardada, resguarda o teu coração. Porque ele é chamado de fonte da vida. Tudo parte dele. Todos os sistemas do teu corpo, inclusive o sistema nervoso, é alimentado pelo coração. E muitas pessoas não sabem disso. Tá? Existem institutos, depois eu posso comentar contigo, nos Estados Unidos, que há mais de 30 anos estudam esse único órgão chamado coração, mostrando a parte eletromagnética e como ela afeta cada célula, tudo do seu ser. Então é algo assim extraordinário. Então o que você pensa, o que você está sentindo na verdade, está imprimindo isso no campo do coração, isso vai afetar a tua forma de pensar e todo o teu comportamento. Então é muito sério essa questão do coração e por isso que a Bíblia fala para a gente poder resguardar o coração, ok? Muito bem, vamos então agora ao próximo ponto, né? A Igreja de Cristo e sua base sólida, honrando a raiz de Israel. Isso aqui é muito importante também você entender, tá? Quando nós pensamos na Igreja de Cristo, presta atenção, olha só, é fundamental lembrar o quê? Que ela não surgiu do nada, como alguns acreditam.
tá? A igreja espiritual, composta por pessoas de todas as nações que seguem a Cristo, tem suas raízes aonde? Plantadas na história e nas promessas feitas por Deus ao longo dos séculos. É muito importante você entender isso, tá? Muitas pessoas que estão em grandes denominações religiosas desconsideram essa origem, essa base, essa história anterior. De onde vem aquilo que eles acreditam hoje? Ah, eu acredito em Cristo, eu sigo a Cristo, eu faço a vontade de Deus por meio de Cristo. Tá, tudo bem. Mas é importante entender que o que você faz hoje tem uma base. Agora, você aceita a base? Muitos não. Muitos deixam de aceitar a base. Olha só, essa base sólida é encontrada onde? Nas escrituras hebraicas, chamado de Antigo Testamento. Depois a gente vai mergulhar nisso também. Que narram que o plano de Deus, desde a criação do mundo até a preparação para a vinda do Messias. Então a base de tudo aquilo que nós fazemos hoje, como seguidores de Deus, de Cristo, está nas escrituras hebraicas. Nós precisamos entender as escrituras hebraicas. A base imbatível, inabalável da igreja de Cristo. Olha que interessante. A igreja espiritual não existe, repara isso agora, não existe isolada de Israel ou da história que Deus construiu através do povo judeu. Na verdade, sem os patriarcas, tá? Os profetas e a nação de Israel, note isso, a igreja como a conhecemos não seria possível. Entendeu? Então é muito importante nós entendermos essa questão. A nossa base vem dos judeus. Tá? Claro que muitas pessoas têm raiva dos judeus, a gente vai analisar tudo isso, mas tudo tem um porquê. Todas essas peças vão ser esclarecidas para você. Muitas pessoas hoje falam assim, não, porque eles rejeitaram a Cristo. Realmente, mas por quê? O que as profecias falavam? O que iria acontecer? Tudo isso vai ser esclarecido para você. Tenha paciência, tá? Olha que interessante falando sobre isso, né? Sobre a igreja como a conhecemos não seria possível se não houvessem os patriarcas, os profetas e a nação de Israel. As promessas, por exemplo, que foram feitas a Abraão. Deus prometeu a Abraão que nele seriam abençoados o quê? Todas as nações da terra, incluindo o Brasil, incluindo nós. Gênesis capítulo 12, versículo 3 diz assim, ó, as palavras de Deus a Abraão. Depois abra a tua Bíblia, confere lá na tua Bíblia. Se quiser analisar o contexto, fica à vontade. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A grande maioria não entende isso, não aceita isso, desconsidera a importância da nação de Israel para a humanidade. Essa promessa não foi apenas para Israel, mas para todos os que viriam a compartilhar a mesma fé. Fica tranquilo que Deus ele não é segregador, ele não é alienador, de forma alguma. Por que ele escolheu uma nação, Ronaldo? Tudo isso nós vamos responder para você. Por que foram os judeus? Poderia ter sido qualquer outra, mas ele viu. Depois você vai saber, não vou falar agora, mas você vai ver que tudo tem um porquê. Tá? E é muito legal a gente entender toda essa história. Então vai analisando aí, tá? Todas as referências depois estão dentro da apostila aí também, dentro do PDF. Outra coisa, a lei e os profetas. Através de Moisés e dos profetas, Deus revelou sua lei, sua vontade e seu caráter. Através deles, eles apontavam, na verdade, para a necessidade de redenção e para o papel do Messias, que viria para unir o mundo em um só povo espiritual. Tá? Então a lei e os profetas teve seu papel fundamental nesse sentido. Depois o pacto com Israel. Deus estabeleceu com Israel, olha lá, como seu povo escolhido. Deus estabeleceu Israel como seu povo escolhido, não porque fossem superiores aos outros humanos da época, mas porque ele queria usá-los como um exemplo da sua graça e da sua justiça. Entenda isso. Deus precisava realmente corrigir as coisas e começar com o povo. Escolheu os israelitas. E eles servindo de exemplos para as outras nações. Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, destacou essa conexão. Ele, lá em Romanos capítulo 11, versículos 17 e 18, Paulo disse assim, se alguns ramos foram quebrados e você, sendo oliveira selvagem, foi enxertado entre eles e tornou-se participante da raiz e da seiva da oliveira, não se orgulhe contra os ramos. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo estava falando. Estava falando que
a base era Israel. Só que Deus, na sua bondade, ele permitiu com que alguns galhos foram quebrados, porque Israel rejeitou a Cristo. Só que ele não abandonou a árvore, a base. Ele permitiu que outros fossem enxertados nessa árvore chamada Israel, para que também pudessem ser beneficiados. Então nós éramos oliveiras bravas, por assim dizer. E Deus permitiu que nós fôssemos enxertados. Se nós hoje amamos a Deus, amamos a Cristo e procuramos fazer a sua vontade, é porque Ele deseja que sejamos enxertados nessa árvore. Isso é muito importante, nessa oliveira. Ok? Então vamos lá. Jesus, o elo entre a velha e a nova aliança. Mateus capítulo 5, versículo 17, olha que interessante. Porque alguns acham que Jesus ele veio para abolir tudo aquilo que havia acontecido até Malaquias, até a chegada dele, tá? E Jesus ele não veio, olha só, para abolir o que foi construído, mas para cumpri-la e olha, para expandi-la. Ele foi além. Tanto é que em Mateus 5,17 ele disse, ó, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Olha que interessante. Jesus valorizou profundamente as escrituras hebraicas, citando-as constantemente como base do seu ensino. Ele reconheceu os patriarcas, os profetas, como peças fundamentais ao plano de Deus. Isso é muito interessante a gente analisar. Por quê? Porque muitas pessoas acabam dizendo não, porque Jesus ele aboliu a lei, ele resumiu em duas e não sei o que, um monte de argumentos. Todos esses argumentos, quando for no momento apropriado, nós vamos considerar todos eles. Mas é só para você entender agora, tá? Essa base. O que mais? Além disso, Jesus lamentou a cegueira espiritual de muitos em Israel. Olha isso. Mas nunca rejeitou o povo judeu completamente. Deus mantém suas promessas e o pacto com Abraão continua a ser honrado. Isso é muito importante. Cristãos e judeus, uma ligação indissolúvel. Isso aqui é muito importante. Infelizmente, ao longo da história, muitos que se dizem cristãos, olha só, passaram a fazer o quê? A nutrir ódio, desprezo pelos judeus. Esse sentimento profundamente equivocado, por quê? Que desconsidera a ligação inseparável entre a igreja espiritual e a nação de Israel. Jesus, ele era judeu, não era? Nasceu, viveu, morreu como judeu, cumprindo as promessas feitas a quem? Feitas a Israel. Repara isso. Segundo ponto, os apóstolos eram judeus. Toda a base da igreja primitiva foi formada por judeus, que reconheceram Jesus como Messias. Não aqueles que não reconheceram a Jesus, mas os que reconheceram, que se tornaram seguidores e apóstolos de Cristo, formaram a base da igreja primitiva. Terceiro ponto, as escrituras são judaicas. Olha isso. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram escritos em grande parte para quem? Para os judeus. Revelando o plano de Deus para toda a humanidade. Olha que incrível. Por isso é importante entender que a igreja espiritual não substituiu Israel. E muitos acham que substituiu. Não dão valor, não estão ligados com o que está acontecendo com a nação de Israel e a importância dessa nação para todas as famílias humanas. O Criador mostrou isso e as pessoas não conseguem enxergar isso. Como Paulo explicou, olha só, os gentios foram enxertados. Nós somos gentios. Fomos enxertados aonde? Na oliveira de Israel, tornando-se participante das mesmas promessas. Esse texto a gente não vai ler aqui, mas você pode abrir em Romanos, capítulo 11, versículos 17 ao 24. Abra agora e leia para você ver que interessante as palavras de Paulo falando sobre isso, tá? Como nós somos enxertados na oliveira de Israel. Portanto, a igreja é o quê? É uma extensão do plano de Deus para o povo de Israel. Agora ampliado para incluir o quê? Todas as nações. Então, todas as nações da terra serão abençoadas porque Deus estabeleceu algo único com um povo que ficou conhecido depois como os judeus. Porque o descendente viria da linhagem de Judá, certo? Que era uma das tribos da nação chamada Israel. Bom, o que mudou então com a vinda de Cristo? Olha só.
o que foi transformado com a vinda de Jesus não foi o povo de Deus, grava isso, mas a forma de adoração. Por quê? Aqueles rituais que eles praticavam, que a gente vai analisar depois com calma, os rituais, os sacrifícios que apontavam para quem? Para o Messias, cessaram. Por quê? Porque Jesus se tornou o quê? O sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, versículos 10 ao 12. Abra sua Bíblia agora e leia para você ver todo o contexto ali envolvido. Um outro ponto, a adoração passou a ser em espírito e verdade a partir de Cristo. João capítulo 4, versículo 24 diz o quê? Deus é espírito e os que o adoram, olha só, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Vocês perceberam a mudança do antes e depois de Cristo? Tá? Não mais limitada a um templo ou práticas específicas. Então a adoração passou a ser em espírito e verdade e não mais limitada a templos ou práticas específicas. Bom, a importância do equilíbrio. O que eu quero dizer para você com isso aqui? Reconhecer nossa conexão com Israel não é apenas uma questão de respeito histórico, olha isso, mas de entender o plano de Deus em sua totalidade. Não é só respeitar um povo, mas você vai entender que faz parte do plano de Deus. Somos chamados a amar e valorizar o povo judeu, sabendo que nossa fé está alicerçada nas promessas que foram feitas ao povo judeu. Tanto é que em Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que o apóstolo Paulo disse assim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Primeiro dos judeus, depois dos gentios. Os gregos eram gentios. Romanos capítulo 11, versículo 29. Olha que interessante. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então Deus, ele não revogou o que ele chamou, o que ele estabeleceu como sua nação. Continua, apesar da disciplina que eles acabariam recebendo pela negação do próprio Filho de Deus. Entendeu? Como nação, a grande maioria deles negou Cristo, certo? E Deus teve que discipliná-los, entendeu? Mas vamos lá. Um rio e suas fontes. Vamos entender isso daqui, ó. Imagine um grande rio caudaloso, aquele rio grande, cheio de vida, tá? Este rio é chamado do quê? Igreja de Cristo, que flui para todo mundo, alcançando povos e culturas diferentes. Então, isso começou a se expandir lá de Jerusalém, lá do povo judeu, lá de Israel. De Israel foi atingindo as boas novas do reino, atingiria até os confins da terra. Então começaria de lá, você vai ver isso, e iria se ramificando. À medida que as perseguições foram acontecendo, que tudo foi acontecendo, isso foi se expandindo. Por isso que fala aqui, ó, um rio caudaloso, um rio grande, que flui para todo mundo, alcançando povos e culturas diferentes. Mas todo rio tem o quê? Tem uma nascente. A nascente desse rio espiritual, quem é? É Israel. E as escrituras hebraicas são o leito por onde ele começou a correr. Deu para você entender isso? Separar o rio de sua nascente seria como cortá-lo de sua essência e força. Não dá para separar. Não importa se você é protestante, se você é católico, se você seja lá o que for, não tem como separar. Não tem como torcer o nariz para essa nação. E muitos fazem isso. Unidos na fé e na história. Vamos ver isso daqui, ó. A Igreja de Cristo, ela não é uma entidade isolada, é o cumprimento e a continuação do plano de Deus revelado através do quê? Através de Israel. Nós não podemos desvalorizar essa base. Por quê? Porque ela nos dá a estrutura para entender quem somos como povo de Deus. Sem essa base você não entenderia nada do que você hoje tem a oportunidade de entender. Portanto, ao invés de desprezar ou rejeitar o povo judeu, como muitos fazem, tá? Nós devemos honrá-los, reconhecer a nossa ligação espiritual com eles. Afinal, somos exortados na mesma promessa, olha só, caminhando juntos em direção ao mesmo Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Messias. Que essa compreensão nos leve a viver com humildade, amor e unidos, como parte do grande plano divino. Você vai entender aqui no decorrer desse treinamento como é o plano divino de Deus. Nós vamos mergulhar em cada um dos detalhes e todas as distorções, todos os ataques contra esse plano que foi registrado como um documento para poder nos orientar.
Por isso, esse livro que nós usamos aqui como base, você vai ver que é como se fosse uma bússola. E nós vamos falar mais sobre ele daqui um pouquinho. Bom, então vamos agora fazer um resumo sobre a diferença entre religiões e a Igreja de Jesus. Bom, a diferença entre religião, certo? Com sua religiosidade, a Igreja de Cristo é o quê? É profunda e fundamental. É uma diferença, é um abismo que existe, tá? A religião em sua forma humana, ela muitas vezes se concentra onde? Olha só, em rituais, tradições, regras exteriores, o que acaba fazendo o quê? Criando um sistema que, embora possa ter boas intenções, entendeu? Você já ouviu falar isso, né? Que, puxa, mas a intenção era boa. Tudo bem, pode afastar as pessoas, embora as intenções sejam boas, podem afastar as pessoas do verdadeiro relacionamento com Deus. Gente, lembra disso, tudo está vinculado a relacionamento com Deus. Isso que nós estamos compartilhando é para aprender você a se conectar com o Pai, não é com o Ronaldo simplesmente. Claro que a gente pode se tornar amigo, conhecidos, irmãos, não é isso? Nos conhecendo. Mas todo esse conhecimento, o objetivo dele que eu estou liberando é para que você tenha sua autonomia de se conectar com Deus e com a Igreja de Cristo. Porque hoje muitas pessoas que acabaram se decepcionando com o sistema religioso acabaram se tornando o quê? Desigrejados. Ele acha que ele não precisa de ninguém para ele poder fazer a vontade de Deus. E é mais um equívoco. Porque a gente precisa sim estar junto com as pessoas que justamente entendem o que é fazer parte do corpo de Cristo. É como um rio que, em vez de fluir para o oceano, se perde em caminhos secos e sinuosos. Olha só. Então, a religião, a religiosidade é como isso, é como esse rio, certo? Que ao invés de fluir para o oceano, ele vai se perdendo por um monte de caminhos distorcidos. Mas já a Igreja de Cristo, ela não é apenas um edifício ou uma instituição, tá? Mas ela é uma família espiritual baseada em um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Isso é a Igreja de Cristo, tá? Essa igreja foi instituída por quem? Por Jesus e tem uma base sólida nas relações que Deus estabeleceu com quem? Com a nação de Israel. Desde Abraão até os profetas, Deus revelou seus princípios, suas promessas e o seu propósito eterno, que foi registrado nas escrituras hebraicas. Tá? Esses ensinamentos formaram o quê? O fundamento sobre o qual Cristo edificou a sua igreja. Com ele, como ele declarou, né, no livro de Mateus capítulo 16, versículo 18, olha que interessante, pode abrir a tua Bíblia aí. Ó. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Embora muitos judeus não tenham reconhecido o Messias, Jesus como Messias, isso não significa, olha só, isso não significa que Deus tenha rejeitado Israel eternamente. Eles foram disciplinados severamente? Foram. Mereceram? Mereceram, mas não eternamente. Por quê? Paulo em Romanos capítulo 11, versículos 17 e 18, ele falou assim, ó, nós cristãos somos como ramos enxertados na mesma oliveira. Não podemos desprezar a raiz, pois sem ela não existiria a igreja. Olha o que Paulo falou, e muitos se esquecem disso. A igreja de Cristo, portanto, é uma extensão, grava isso é muito importante. A igreja de Cristo é uma extensão do povo de Deus, que agora inclui todos os que aceitam Jesus, independentemente de sua origem, se são israelitas, se são judeus ou se são gentios. A verdadeira igreja não se limita a rituais, mas reflete o propósito divino. Qual que é? Um povo chamado para amar, para servir, para representar o caráter de Deus em unidade com Ele e com seus princípios eternos. Olha a diferença. Você percebeu então a diferença entre religião, religiosidade, com aquilo que foi estabelecido por Jesus em cima de uma base? É muito importante a gente refletir sobre isso. Bom, vamos lá. O povo da Igreja de Jesus e a sã doutrina. Agora você vai ver o termo sã doutrina, que é muito importante entender, tá? No meio de milhares de religiões e tradições, tanto cristãs como não cristãs, que no mundo inteiro está cheio, surge uma pergunta crucial. Presta atenção nessa pergunta. Como o Criador Todo-Poderoso deseja ser adorado? Como Ele quer ser adorado? Não é como eu acho que eu devo adorar Ele, mas como Ele me diz, como Ele quer ser adorado. A resposta está onde? Está na Bíblia, que se destaca por sua clareza, por sua simplicidade.
ela mostra que a humanidade foi feita com um objetivo: adorar o Criador, porque Ele nos deu a vida espontaneamente. A Bíblia não apresenta um labirinto de rituais, olha isso, ou tradições humanas, mas ela revela uma verdade inequívoca. Qual? Deus é único, grava isso. Deus é único, santo e tem um padrão claro para a adoração que Ele aceita. Muitos torcem o nariz com essas expressões, mas a adoração é do jeito que Ele quer, não do jeito que eu acho, que eu interpretei, com as distorções que me foram impostas. Deu para você entender isso? Olha isso daqui. A Bíblia descreve o Criador como Senhor Yahvé. No Salmo 83:18, em muitos e muitos lugares. Depois a gente vai analisar essa questão sobre o nome de Deus, tá? No Salmo 83:18 diz assim, ó, para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Yahvé, és o Altíssimo sobre toda a terra. O Deus verdadeiro que busca adoradores que o adorem em espírito e verdade, segundo a gente viu lá em João 4, 23 e 24, isso significa que a adoração que ele aceita não é baseada em imagens. Já começa por aí. Não é baseada em rituais complicados, como muitos grupos espirituais acabam fazendo, ou tradições humanas, que está cheio também. Depois, compare Êxodo, capítulo 20, versículos 4 e 5, Mateus, capítulo 15, versículo 19. Mas a adoração que ele aceita é baseada onde? Na sinceridade do coração e na obediência da palavra de Deus. Ah, eu sou sincero, ele já aceita. Calma. Sinceridade é uma das partes. A segunda parte que é importante para que Deus aceite é que ela tem que estar, a sua sinceridade deve estar alinhada com o quê? Com a palavra dele. Você pode ser sincero, está fazendo com toda a sinceridade do mundo. Se não estiver alinhado com a palavra dele, ele não se agrada. Desculpa eu falar, mas ele não se agrada. Tá? Porque ele já estabeleceu a forma como ele deve ser adorado. A sã doutrina, olha só que interessante, é simples. A sã doutrina que ele estabeleceu na Bíblia é como se fosse uma bússola que sempre aponta para o norte verdadeiro. Não é assim uma bússola? Já usou uma bússola? Você pode estar perdido. Você não sabe qual é a direção a seguir. Ela vai te mostrar o norte. Opa, aqui é o norte, lá é o sul, leste, oeste. Você consegue se localizar. Então, a sã doutrina é como se fosse uma bússola que nos guia diretamente, olha só, ao que agrada a Deus. Amar a Ele acima de tudo, segundo Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20. E tratar o teu próximo com compaixão. Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40 falam sobre isso. Não há necessidade de complicações. Por quê? Porque a Bíblia apresenta o que? Um modo claro de adoração. Qual que é esse modo claro de adoração? Reconhecer o nome do Criador, viver em conformidade com seus princípios e anunciar essas boas novas para outras pessoas. Mateus capítulo 6, versículo 9, Isaías capítulo 43, versículos 10 ao 12. Assim como um agricultor, olha que interessante, que cuida de sua plantação com simplicidade e dedicação, Deus, ele não exige o impossível de você. De forma alguma. Ele não exige o impossível de nós. Porque ele busca corações dispostos a aprender e a seguir a verdade. Claro que a gente precisa de muita humildade, porque os nossos corações eles foram carregados como um campo. Esse campo foi carregado com um monte de heresias e distorções. Eu vou ser bem sincero para você. Só que Deus ele sabe os corações sinceros. Ele sabe aquele coração que está batendo lá dentro, que ele sabe, pô, isso aqui tem uma coisa esquisita. Isso aconteceu comigo, com a minha esposa. E foi muito complicado esse buscar, mas foi muito importante para a nossa vida. Então, o treinamento que você está recebendo aqui é o grande segredo revelado, sã doutrina, movimento Deep Reconnection, reconexão profunda, tá? Que você está fazendo é o quê? É uma oportunidade para você se aprofundar na Bíblia, descobrir como viver em harmonia com a vontade de Deus. Pegue a bússola e deixe que ela te guie à verdadeira adoração. A bússola é a Bíblia. Esse treinamento é para te apresentar isso de uma outra forma para você poder analisar. Reflita agora nas perguntas abaixo e veja a simplicidade da sã doutrina apresentada na Bíblia. Então, o que eu quero que você entenda? Tudo que eu estou apresentando aqui não é para você fazer parte da minha religião, do meu... Não, de forma alguma. O que eu estou apresentando para você é para que você possa entender, que Deus, por meio de Cristo,
ele usa a igreja, o corpo dele, por assim dizer, para poder levar iluminação para as pessoas. Se você quiser fazer parte, você vai identificar essas pessoas. Mas você vai chegar a essas próprias conclusões. Entende? Então vamos lá. Vamos ver então agora a simplicidade da sã doutrina apresentada na Bíblia. Tá? Primeiro ponto, no início, qual era a condição dos primeiros humanos, Adão e Eva, em relação ao seu Criador? Como é que era? Bom, eles estavam conectados, não é assim? Muito bem. Então havia um relacionamento entre eles, como se fosse um relacionamento entre pais e filhos. Tá? Gênesis capítulo 3, versículo 8, abra a tua Bíblia aí para você ler. Fala assim, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Quando você pegar todo o contexto ali, você vai ver que era comum, era algo que Deus fazia com Adão e Eva. Ele se comunicava, se relacionava diretamente com eles. Olha o privilégio que aqueles seres humanos tiveram de ter uma interação direta com a divindade, com o Criador Todo-Poderoso. Tanto é que aqui nesse versículo mostra justamente isso. Se você ler depois o relato de Gênesis capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver todo o contexto envolvendo esse relacionamento com Deus, porque Deus é um Deus de relacionamento. Mas eles eram santos, Deus era santo, certo? E os humanos ali eram santos, então havia esse relacionamento. Só que o ponto número 2, que a Bíblia fala sobre sã doutrina, mostra o quê? Olha só, o que aconteceu depois da queda, da desobediência do pecado? Foram desconectados, lembra que eles eram conectados, eles foram desconectados, perderam aquele relacionamento entre pai e filho, perderam. Gênesis 3, 23 e 24 destaca isso, falando o quê? O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, certo? Ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de sua espada, que se revolva para guardar o caminho da árvore da vida. Bom, o que aconteceu aqui? A Bíblia fala que depois da queda, que eles pecaram, eles se desconectaram e foram expulsos daquela base perfeita que existia ali. Tá? Porque eles iriam expandir aquilo no lar terrestre inteiro. Só que como eles foram expulsos, eles perderam essa oportunidade. Quem seriam os reis da terra, por assim dizer? Já te adiantando, Adão e Eva. Eles seriam os regentes. Eles perderam e entregaram esse direito para outro ser, que depois vocês vão ficar sabendo. Então vamos lá. Terceiro ponto. Será que isso impediu o cumprimento das promessas de Deus em relação à família humana, ao seu plano terrestre? Então nós vimos que Deus tinha um relacionamento, eles perderam esse relacionamento, foram desconectados e expulsos, e agora? Será que isso impedia ou impediu que Deus cumprisse o que fora falado por ele? Definitivamente não. Por quê? Abre em Isaías capítulo 55, versículo 11, ali diz assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso o Criador Todo-Poderoso falando, tá? Ela não voltará a mim vazia, olha isso, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então tudo que sai da boca de Deus tem que se cumprir. E o que saiu? Que a raça humana seria maravilhosa e seria perfeita num lugar maravilhoso. Momentaneamente isso não se cumpriu, mas está tudo dentro do plano de Deus para que isso se torne realidade muito em breve. Ponto 4. O que ele fez para que a família humana pudesse ser reconectada? Olha isso. A mesma condição de filhos perfeitos de Deus. Criou um religare, religião ou outra forma de reconexão. Olha que pergunta. Então nós vimos que Deus, tudo que sai da boca dele tem que se cumprir. Então o ponto 4 é o que ele fez então para que ele pudesse reconectar as pessoas. Ele criou a religião lá no início? Foi isso que ele fez? Para poder religar? Ou foi outra coisa? O que a Bíblia fala? Olha só, criou outra forma de reconexão consigo mesmo. Ele criou uma semente, o descendente prometido, que foi gradativamente ajudando a humanidade a entender esse plano. Foi um plano perfeito. E fez questão de que isso fosse o quê? Documentado, note isso, em registros que nós agora chamamos do quê? Bíblia Sagrada ou Escrituras Sagradas. Então,
o Deus Todo-Poderoso, ele fez questão de que um documento fosse registrado para que pudesse servir de base, de bússola para todas as pessoas da humanidade. Tanto é que em Gênesis 3,15 ali fala sobre isso. Ó. Gênesis 3,15, pode abrir também, que foi a primeira profecia feita na Bíblia. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está falando aqui? Depois você vai ver em detalhes, a gente vai analisar essa profecia em detalhes. Mas aqui justamente ele estava mostrando que ele enviaria um descendente para poder assumir o direito de ser o regente de novo de toda a terra, que é chamado segundo Adão. Entendeu? Adão perdeu, entregou isso para um outro ser, até que isso aconteceria, até que Jesus viesse, até que o Messias, que o escolhido viesse para poder resolver toda a bagunça que foi criada na humanidade. Tá? Esse faz parte do plano perfeito de Deus. E o quinto, que a sã doutrina, essa coisa pura da palavra de Deus nos ensina. O que realmente a Bíblia contém? A Bíblia contém uma mensagem do início ao fim, falando sobre o que? Olha isso. Relacionamento de Deus, o Pai, com seus filhos humanos. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver esse relacionamento entre Deus e a humanidade. Alguns torcem o nariz e metem o pau. Olha porque Deus era mau, e era isso, e era aquilo. Tudo isso você vai analisar. Tudo isso a gente vai esclarecer para você. Nesse relacionamento, ele mostra quem ele é realmente, como ele quer ser adorado por sua criação, mostra a queda dos homens e o que ele fez para restaurar a condição caída da humanidade, certo? E essa mensagem clara e pura é chamada de sã doutrina. Então, olha que interessante, a Bíblia contém a sã doutrina, que é justamente essas informações sagradas que contam o plano divino de Deus, envolvendo a sua criação terrestre, os seres humanos. Onde você vai ver isso? Salmo 119, 105, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e o versículo 17, ok? Bom, no contexto bíblico, a sã doutrina representa o quê? Olha só, os ensinamentos puros e corretos da fé cristã baseados nas escrituras sagradas e na revelação de Deus. Ponto. Ela se contrapõe a falsas doutrinas, heresias, distorções da verdade que podem desviar os crentes do caminho certo. A busca pela sã doutrina é fundamental, tá? Para o crescimento espiritual, para o nosso relacionamento íntimo com Deus. Por isso que o nome desse treinamento que você está fazendo é O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina. Existe algo sagrado, são, sadio, que gera vida? Sim, e você vai ver nesse treinamento. Movimento Deep Reconnection, reconexão profunda, tá? Vamos ver agora alguns versículos bíblicos que enfatizam a questão da sã doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim, ó, pode abrir aí a tua Bíblia para poder acompanhar. Porque virá o tempo, olha isso, em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Antes, segundo as suas próprias paixões, acumularão para si doutores que lhes lisonjeiem os ouvidos e desviarão os ouvidos da verdade, se voltarão para as fábulas. Então esse versículo adverte o quê? Sobre o perigo de seguir falsos ensinamentos que agradam as paixões humanas, desviando as pessoas da verdade bíblica. E olha que interessante, você viu aqui o termo? Não suportarão a sã doutrina. As pessoas não suportam, por quê? Porque envolve mudanças. Você vai ver que o caminho ele é muito estreito. Não é fácil andar nesse caminho, vou ser bem sincero para você, tá? Mas é possível, Ronaldo? Claro que é possível, mas não é fácil, entendeu? Por isso que muitos não suportariam, porque envolve mudanças, envolve renúncias também, inclusive. Alguns acham que não, porque é oba-oba, mas não é oba-oba. Na verdade, nós estamos aprendendo a nos relacionar com o Criador, com a fonte, com Deus Todo-Poderoso, com o nosso Pai Celestial. Ele é sagrado, santo. Então nós precisamos entender que nós somos sua criação. Então ele tem o direito de pedir para nós. Só que ele é amor. Então tudo que ele faz é para amor, é para você se sentir bem. Tá? Então olha isso. Tito capítulo 1, versículo 9 diz o quê? Que se apegue firmemente à palavra fiel, que é conforme a doutrina. Então lembra, alguns só de ouvir a palavra doutrina já torcem o nariz, né? Porque olha, eu vou ser manipulado. Porque eles acham que realmente a Bíblia foi feita para manipulação.
A Bíblia foi usada como ferramenta de manipulação? Sim, foi usada. Continua sendo usada? Sim, continua. Mas ela não é isso. A doutrina sagrada de Deus não é para manipulação. É para instrução, é para orientação sobre como nós devemos adorar a Ele. Para que possa, olha só, também exortar com sã doutrina e repreender os que a contradizem. Isso, palavras de Tito, capítulo 1, versículo 9. Olha só, apegue-se firmemente à palavra fiel, que é conforme a doutrina. Olha lá, Tito é instruído a apegar-se à palavra fiel e à sã doutrina, usando-as para exortar e repreender aqueles que se desviam do ensino correto. E uma última expressão que é muito legal, 1 Timóteo 6, versículos 3 e 4. Abra aí, vamos ler junto. Ó. Se alguém ensina outra doutrina, mais uma vez o termo doutrina, lembra que eu falei lá no início? Por isso que eu falei, se você não assistiu às aulas iniciais, volta lá para você fazer as pazes com a questão doutrina. Tá? Se alguém ensina outra doutrina e não consente nas sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, olha que versículo. E na doutrina da piedade, este é soberbo e nada sabe, mas se entrega a questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, divisões, murmurações maliciosas, suspeições malignas, pensamentos ou julgamentos negativos e infundados sobre as intenções ou ações de outras pessoas. Olha só, trata-se de suposições que não se baseiam em fatos concretos, mas sim em interpretações distorcidas, maliciosas ou paranoicas. Então, olha que interessante. Paulo, ele adverte o quê? Contra aqueles que ensinam doutrinas diferentes daquelas reveladas por Jesus Cristo e da doutrina da piedade, pois tais ensinamentos geram divisões e conflitos na comunidade cristã. Isso desde que foi estabelecida a igreja, tá? Houve essas divisões. Por quê? Você vai entender daqui a pouquinho, quando a gente entrar lá nos próximos módulos, tá? Aliás, nas próximas aulas, mais à frente, como que as distorções foram infiltradas para confundir tudo isso. Por isso que essas palavras de Paulo são muito sérias. Se alguém ensina outra doutrina, porque alguns, nesse ponto dessa aula, já vão falar, olha, o Ronaldo está ensinando uma doutrina diferente. Você vai entender qual é realmente a doutrina diferente. Tudo que eu for falar aqui, eu vou mostrar as bases de onde eu fui buscar. As reflexões. E tudo isso também é o resultado, principalmente, de orações. Porque eu busquei isso durante décadas e décadas. Orando. E é igual Jesus falou. Persiste em bater, persiste em buscar e vão abrir e você vai achar. É muito importante você entender isso. Tá? Bom, sobre sã doutrina, o que a gente pode falar? Vamos fazer um resumo então. O que é a sã doutrina? Que você vai ter aqui nesse treinamento, o Grande Segredo Revelado, são os ensinamentos puros e corretos expressos por Deus em sua palavra, sobre como Ele quer ser adorado, certo? E essas informações compõem a identidade de Deus sobre a adoração. Então, todos os ensinamentos puros de Deus, seus ensinamentos corretos, certo? Expressos em sua palavra, sobre como Ele quer ser adorado, isso é chamado de sã doutrina. Tá? E isso compõe a identidade de Deus sobre a adoração. Por isso você vai ver aqui embaixo, olha só que interessante, nesse resumo, essa sigla aqui, ó, IDDA, Identidade de Deus, Impressão Digital de Deus sobre adoração. Tá? A origem do termo religião e sua evolução mostram o quê? Como ao longo do tempo o conceito se transformou de uma simples ideia de reconexão, originalmente, com o divino, para sistemas complexos do que? De crenças práticas que buscam essa conexão. Inicialmente o termo religare indicava o quê? Uma união entre o homem e o sagrado. Essa base permanece no que entendemos hoje sobre a espiritualidade. No cristianismo, no Islã, no hinduísmo, budismo, outras tradições, a proposta central, olha só, gira em torno dessa reconexão, seja com Deus, seja com uma ordem superior, seja com um estado de iluminação. No entanto, presta atenção, muitos confundem religião, religiosidade com aquilo que a Bíblia realmente ensina. Então, olha só que interessante isso daqui, ó. Condição original da humanidade, o que a Bíblia realmente ensina? Adão e Eva, no início, estavam diretamente conectados com Deus, como filhos
certo? A um pai amoroso. Gênesis 3, versículo 8. Depois, a queda e a desconexão. A desobediência de Adão e Eva trouxe o quê? Separação do relacionamento original com Deus. Gênesis 3, 23 e 24. O plano de Deus, mesmo com a queda, o que ele fez? O plano de Deus para a humanidade continuou mostrando a sua fidelidade em cumprir a sua palavra. Isaías 55, 11, que a gente viu. A forma de reconexão. Deus não criou uma religião, olha isso, para restaurar a humanidade, mas um caminho através do descendente prometido. Gênesis capítulo 3, versículo 15, que seria revelado gradativamente nas Escrituras. Por isso que a base, desde o início, certo? De Adão e Eva até Jesus é muito importante. E muitas pessoas desconsideram tudo isso. E o quinto ponto, a verdadeira essência da Bíblia. A Bíblia é um registro desse plano de reconexão. Você entendeu isso? A Bíblia é um registro do plano de reconexão, destacando como Deus quer ser adorado. Olha isso. Isso aqui é muito importante, gente. Registro do plano de reconexão. A Bíblia destaca como Deus quer ser adorado, como Ele deseja restaurar o relacionamento com a humanidade. Salmo 119, 105 e 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Leia, por favor, esses textos e depois você me diz, tá? Então, o que a gente pode dizer? A sã doutrina, conforme revelada nas Escrituras, representa os ensinamentos puros e corretos de Deus sobre como Ele quer ser adorado. Esta doutrina se opõe, nota isso, às distorções e heresias que surgiram ao longo do tempo. A Bíblia é clara sobre a importância de se permanecer fiel a esses ensinamentos, como mostram que 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4, Tito, capítulo 1, versículo 9, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 4. Tá? Resumidamente, a sã doutrina é o quê? É o alicerce para entender o que Deus realmente deseja em termos de adoração. Ela reflete a identidade, seu propósito para a humanidade, guia-nos de volta ao relacionamento íntimo que Ele planejou desde a humanidade, desde o início da humanidade. Ok? Muito bem, então agora eu vou fazer as perguntas sobre essa aula que nós tivemos. Primeira pergunta, por que foi importante para você analisar o tema, definição de religião, igreja, Jesus e a sã doutrina? Responda do seu jeito. Conseguiu assistir o material como verdadeiro pesquisador, de forma imparcial? Ou você teve dificuldades em assistir essa aula de alguma forma? Coloca também. Se quiser depois mandar uma mensagem, se expressar sobre isso, fique à vontade. O que você achou da definição da sã doutrina? Você conseguiu entender que o Criador tem uma forma específica que Ele quer ser adorado? Ponto 4. Como essa aula mexeu com você? Tá? Quais foram os seus insights ao assistir a essa aula? Coloca, tenho certeza que essa reflexão vai te ajudar também. Tá? Agora eu gostaria de comentar sobre a questão desse Pix, se você quiser apoiar esse trabalho para me ajudar a levar isso, certo? De uma forma mais poderosa ainda, para ajudar financeiramente, vai estar o Pix. É só você fazer o donativo que você quiser, a oferta que você quiser, o valor que você desejar, tá? Isso também será bem-vindo de acordo com o teu coração, tá bom? Te agradeço antecipadamente. E agora vamos fazer a última recapitulação, né? O que nós vimos hoje? Definição de religião e a sã doutrina. Pode ver que a gente vai batendo nisso. Nós vimos sobre a origem e a evolução do termo religião, tá? Nós analisamos, demos uma pincelada sobre o cristianismo, sobre o islamismo, sobre o hinduísmo, sobre o budismo, o shintoísmo, versículos bíblicos que enfatizam a sã doutrina e a impressão digital de Deus sobre a adoração, tá? Que esse conjunto forma a impressão digital de Deus sobre a adoração. Isso começou a ser definido desde a queda do homem até agora. Ok? Os lembretes que eu gostaria de passar para você. Essa apostila está dentro do portal da Eduz. Embaixo aqui do vídeo vai ter o link para você poder acessar o portal, fazer o download e ter todos os links à sua disposição. Se você gostou dessa aula, por favor, compartilha com quem você desejar, para que mais pessoas possam vir e conhecer o grande segredo revelado por Deus. Tá bom? Depois aqui em cima, o exercício, espero que você tenha feito o exercício acima, tá? E se quiser fazer parte do grupo do Telegram, também o link estará dentro do portal da Eduz, ok? Muito bem, na próxima aula o que nós iremos ter? Vamos ter a aula 5, tá? Parte 1. A próxima aula vai ser muito legal porque nós vamos falar sobre a autoridade da palavra de Deus. E nós vamos dividir em 4 partes. Por quê?
Porque agora a gente precisa estabelecer justamente, ajudar você a enxergar o que a Bíblia é. A Bíblia é o livro mais incrível que existe. Você vai ficar de queixo caído quando você mergulhar em profundidade no conhecimento sobre esse livro. Porque muitas pessoas torcem o nariz, estudiosos, pessoas formadas em universidades, pessoas que acham que têm conhecimento, tá? Torcem o nariz achando que aqueles que estudam a Bíblia são pessoas religiosas, são pessoas que não têm cultura. E na verdade é totalmente diferente. E você vai ver isso, tá? Então se prepara, porque vai ser um estudo muito profundo para a gente estabelecer uma base. Porque uma vez que nós estabelecermos essa base, aí nós poderíamos dar continuidade para mergulhar realmente na história da humanidade. Porque você vai ver que realmente dá para se confiar nesse livro. É um livro maravilhoso, tá? O que nós vamos ver? Dados interessantes sobre a Bíblia. Depois, a Bíblia e os outros livros sagrados. Depois, 5 provas arqueológicas surpreendentes, você vai ficar de queixo caído, que comprovam os relatos bíblicos, tá? E uma visão ilustrada sobre o Antigo e o Novo Testamento. Isso vai ser tudo nessa aula 5, parte 1. Depois teremos as outras partes também. Beleza? Espero que você tenha gostado desse material até aqui. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos agradecer o nosso Criador para a gente poder concluir essa aula. E aproveitando, quero desejar a você toda a paz e que Deus continue abençoando os teus esforços em aumentar o seu conhecimento sobre Ele, sobre os seus propósitos, ok? Então vamos concluir com uma oração. Altíssimo Deus, grandioso Criador e Pai, nós agradecemos a vida e agradecemos essa grande oportunidade de podermos estudar, de podermos entender mais profundamente sobre essa questão das religiões que hoje regem toda a raça humana, toda a história humana, Pai. Por favor, que Teu Espírito poderoso continue atuando no coração de cada pessoa que está prestando atenção a essas aulas, que eles possam perceber realmente o tom da verdade, da Sua verdade, não do Ronaldo, mas do Senhor, Pai. Para que eles percebam que o Senhor tem um propósito e que o Senhor tem algo sagrado, algo maravilhoso em reserva para todas as pessoas humanas que derem valor ao Teu conhecimento. Por isso, Pai, que o Teu Espírito poderoso proteja a vida de cada pessoa que estiver ouvindo aqui, independente do seu nível social, independente da sua cultura, independente de quem sejam, independente da sua história, que eles possam enxergar e entender e sentir que o Senhor é o nosso Pai amoroso, que o Senhor deseja para todas as pessoas justamente essa reconexão. Obrigado por ser tão bom, por nos ajudar. Que o Senhor abençoe de uma forma abundante mesmo a vida de cada ouvinte, de cada pessoa aqui. Abençoe com saúde, abençoe com energia, com inteligência, com sabedoria e que possam, principalmente, Pai, enxergar o valor da sã doutrina e dessa reconexão. Por isso nós agradecemos de coração ao Senhor por tudo e no nome de Jesus. Amém.